Será que ainda vale ser barbeiro em Portugal em pleno 2023? Salve família OnFlick! No vídeo de hoje eu vou trazer uma pergunta que é muito comum entre os barbeiros aí que vivem no Brasil. Se é essa questão, vale a pena ser barbeiro aqui em Portugal ainda? Para fazer esse vídeo eu vou trazer aqui algumas perguntas de um seguidor e um inscrito aqui do canal, que ele resumiu basicamente as dúvidas, as principais dúvidas entre todos os barbeiros, né? A galera quer saber muito como é que funciona a vida de barbeiro por aqui, então eu resolvi fazer uma lista aí, né, com ele e trazer essas respostas aqui para vocês. Então eu vou começar diretamente aqui sem enrolação, logo para a primeira pergunta dele, que é: qual a diferença de ser barbeiro em Portugal e aqui no Brasil? Bom, essa é uma pergunta muito simples, não tem muita diferença em ser barbeiro em Portugal e no Brasil. Realmente eu acho que a barbearia no Brasil ela está bem avançada e por aqui eu acho que a barbearia tem crescido bastante agora, então com relação ao ambiente é bem parecido assim, o dia a dia de trabalho e tudo, mas a barbearia agora aqui em Portugal está crescendo bastante, a galera está procurando assim, especializar mais, investir no melhor ambiente, né? E coisa que aí no Brasil a gente tem feito basicamente, o que eu tenho visto aí desde 2014, a galera já estava com uma ideia bastante avançada já de barbearia. Mas não tem muita diferença, tá? No dia a dia, tanto na maneira de trabalhar com os clientes e tudo, é bem parecido mesmo. Quanto a isso, pode ficar bem tranquilo. Então vamos para a pergunta de número 2 aqui do Luiz. Você recomendaria iniciar como barbeiro em Portugal diretamente ou considerar outras opções como emprego fixo? Bom, para essa pergunta eu vou usar o meu exemplo. Eu, quando vim para Portugal há 4 anos atrás, eu realmente decidi que eu não ia trabalhar com outra coisa que não fosse a barbearia. Como eu falei, desde 2013, 2014 eu já cortava cabelo, então eu estava certo de que quando eu chegasse aqui eu ia ter a minha profissão garantida, então para mim não foi uma questão a se pensar. Eu decidi que eu ia viver realmente da barbearia por aqui. Respeito quem pensa diferente, se a pessoa de repente tiver essa questão de trabalhar em outras opções, a gente também não pode ficar parado. Mas isso é muito de pessoa para pessoa. Se você tem o sonho de trabalhar como barbeiro em Portugal, vem com isso em mente, procura fazer o maior planejamento possível, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Quais são os requisitos para se tornar barbeiro em Portugal? Pergunta de número 3. Vamos lá. Para se tornar barbeiro em Portugal, é basicamente tudo que você precisa para poder ser barbeiro no Brasil. São os documentos básicos, né? Você ter o NIF, que é o CPF português, você ter a sua abertura de atividade, você ter a sua conta no banco. Basicamente, feito isso, você já está apto para trabalhar, já tem por onde receber o seu salário, e aí é só você procurar alguma barbearia para poder trabalhar e estar fechando com alguém aí, beleza? Quais são os cortes mais populares por aí? Bom, quanto a isso também não tem muita diferença com relação ao Brasil. A maioria dos cortes que a gente vê por aqui são esses mesmos simples, máquina 2 do lado, ou então a tesoura, corte em camadas, o degradê, as variações de degradê, né? Low, mid, high, as linhas, você vê bastante coisas assim, mas é mais ou menos que padrão, é bem parecido com a barbearia aí do Brasil. O que eu percebo aqui é que não tem tanta pigmentação, pelo menos aqui ao meu redor, pelo que eu vejo, a galera não usa muita pigmentação como é usado aí no Brasil. E um outro detalhe também que eu vejo que é diferente, o estilo de barba. A barba do Brasil aí a gente tem, né, a barba mais marcada, aqui eu vejo que o pessoal gosta muito de usar o bigode e a pera, e tira toda essa região aqui. Mas basicamente é isso, gente, não tem muito mistério com relação a esse assunto não. Pergunta de número 4. Qual a média de salário para um barbeiro em Portugal? Existem oportunidades para aumentar a renda? 2 perguntas em uma só. Bom, com relação a isso, eu vou trazer a realidade da nossa barbearia, tá? Esse é um assunto muito relativo, não existe regra, né? Cada barbeiro é um barbeiro, cada vida é uma vida e as pessoas ganham de formas diferentes, né? Até porque também a forma de parceria entre as barbearias aqui também são diferentes. Tem barbearias aí que funcionam por comissão, tem barbearia que funciona por aluguel de cadeira. As comissões variam também, os preços do corte variam também e isso influencia diretamente com o teu ganho.
Na Onflic, nós somos aqui uma barbearia que tem um dos tickets mais altos aí de Lisboa. A gente tem um corte partindo aí de 18 euros, o simples, 20 euros o degradê e 25 o cabelo e barba. Então a gente também está com uma barbearia no centro comercial, onde tem bastante fluxo de pessoas, o que influencia bastante também. E hoje a média da nossa realidade, dos nossos barbeiros, é que a gente está aí entre 1.000 e 1.600 euros por mês. Beleza? Mas não tome isso como regra, como eu falei, isso é uma realidade da Onflic e isso muda de barbearia para barbearia, de profissional para profissional. Beleza? Não tome isso como regra, pelo amor de Deus. Existem oportunidades para aumentar a renda? Sim, existem oportunidades para aumentar a renda. Você pode investir aí em produtos, pode fazer cliente a domicílio, você até especializar isso. Eu já vi barbeiros aqui que tornaram isso uma questão bem profissional, que são os barbeiros nômades, né? Você tem toda uma estrutura ali bacana para poder você se locomover e atender o teu cliente em casa da melhor forma possível. Você pode cobrar até a mais por isso, beleza? Qual conselho você daria para um barbeiro que quer começar aí em Portugal? Bom, se tem uma moeda que é valiosa aqui em Portugal, essa moeda é a informação. Quem sabe muito aqui, a pessoa consegue alcançar os objetivos mais rápido. Tá? A informação é uma coisa que ela pode divergir, porque cada pessoa pode falar uma coisa diferente, então é importante que você procure sempre uma fonte muito confiável. Entra nos sites aí do governo, procure falar com advogado, contador, contabilista, como se diz aqui, para você ter uma informação válida realmente, tá? E com relação a esse assunto, procure também pessoas que já vieram e tiveram uma boa experiência, sabe, com a imigração. Isso vai facilitar a sua vinda para cá. Então, informação, esse é o melhor conselho, é você não deixar, aliás, para poder procurar informação quando chegar aqui em Portugal. É você aí no Brasil se preparar para poder chegar aqui sabendo todo o caminho e o planejamento que você vai percorrer. Beleza? Informação, guarda isso. Existem grupos profissionais para barbeiros que oferecem suporte e networking. Eu acredito que ele esteja falando aqui de grupos do WhatsApp e do Facebook. Eu particularmente não participo de nenhum, mas é uma questão que é procurar. Eu acredito que no Facebook tem sim, eu já vi coisa parecida com isso, na verdade, que é onde a galera posta vagas, onde está precisando de barbearia e tal. Isso é uma coisa que é fácil aí de achar também. Uma questão até sobre a pergunta anterior que eu trouxe aqui, que é interessante para o seu planejamento, é quando você estiver vindo, independente do lugar que você vai ficar, procura fazer um mapeamento da área, ver quantas barbearias tem. Se você gostou de uma barbearia em determinada localização, entra no Instagram, procura o perfil daquela barbearia, marca um horário, marca um corte, vai lá conhecer os barbeiros, entendeu? Isso gera um network presencial aqui e você já sente também um ambiente como é que é, já fica mais por dentro da barbearia em Portugal. E aí a última pergunta, como é o ambiente de barbearia típico em Portugal? Existem diferenças culturais que é importante estar ciente? Bom, com relação a essa última pergunta, que também foi uma pergunta dupla aí, não tem muita diferença. A barbearia é um ambiente que é um ambiente leve, descontraído, é bem tranquilo de se trabalhar e muito profissional ao mesmo tempo. E é isso, não tem muita diferença, você pode vir tranquilo com relação a isso, que você não vai se assustar. A única coisa que com relação ao cultural, que não é tão cultural assim, mas é mais do linguajar, né, da forma de falar, é você se adaptar com os nomes específicos que mudam, mas isso também não atrapalha em nada. A galera que entende, tem muito brasileiro em Portugal, gente, então é muito comum que a gente se entenda, até brinque com as palavras aí, com as palavras. Então é basicamente isso. Por exemplo, patilha aqui, que a gente chama, é o pezinho aí no Brasil. O cavanhaque, aqui a gente chama de pera. Então tem umas mudançazinhas, mas que tranquilamente vocês se adaptam também. Beleza? É isso, foi uma sequência de algumas perguntas aqui que eu resolvi responder para poder fazer esse vídeo. Eu espero que realmente tenha te ajudado a sanar essas dúvidas. Se alguma dúvida, se alguma pergunta que você achou que eu pudesse ter respondido aqui, que ficou de fora, deixa aqui nos comentários, eu vou responder aí você diretamente. Se você também quiser me mandar um direct, segue aqui no Instagram e a gente bate um papo legal lá. Eu espero poder te ajudar da melhor forma possível, beleza? Se inscreve aqui no canal,
Como eu falei, me segue lá no Instagram, isso vai dar uma força aqui pro canal. A gente está voltando aí com tudo agora, como prometido, trazendo bastante informação bacana. E é isso. Até a próxima quinta-feira, até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis.